O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 10, Levantai os olhos. E disse Jesus: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João, capítulo 4, versículo 35. Iniciemos, amigos, a leitura onde Emmanuel nos diz: O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atentando ao nosso próprio celeiro. Muito bem, Regina. Passamos então aos comentários do nosso Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Jesus está aí nos dizendo para levantarmos os olhos e olharmos além da vinha para percebermos o que ocorre. Na verdade, Jesus diz isto, mas aqui, no que você acaba de informar, foi Emmanuel. E Emmanuel continua dizendo, inicia então falando de duas grandes paixões essas dos encarnados na experiência terrena. A gula, que é a alimentação excessiva, e a sexualidade desregradas, que são dois vícios aos quais as criaturas apegam-se e passam a submeter-se inconscientemente. O que nos faz lembrar de uma afirmação de Jesus ao nos dizer que onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. Amigos, a fala de Emmanuel nos alerta e faz refletir se estamos consumindo uma vida inteira plena de possibilidades de crescimento, unicamente trabalhando, nos alimentando, dormindo e entregues aos maus hábitos das paixões sensuais, as quais muito atendem ao corpo, desconhecendo solenemente as necessidades da alma. Como estamos conduzindo nossas vidas, então, meus amigos? Observando que quando eu faço uma referência unicamente trabalhando, devemos deixar claro que a doutrina espírita incentiva o trabalho ao desenvolvimento intelecto-moral, aos estudos, a agregar valores para as nossas vidas, materiais e espirituais. Mas a referência de unicamente trabalhando é como estamos usando o nosso tempo diariamente e se esse tempo está apenas sendo utilizado para o acúmulo, aquilo que sobrecarrega e que não te traz esses valores espirituais de crescimento. Somente os materiais, né? Somente os materiais. E eu pergunto um pouquinho mais. A energia da vida, então, está concentrada nesse minúsculo universo carnal? Se já sabemos que a matéria não é o fim, e sim o meio, como podemos alterar essa rotina incorreta? Então, Emmanuel não contesta tais exemplos, pelo contrário, observa que existe um fundamento grandioso e sagrado em ambos. E embora os chamamentos físicos tenham sua importância, muitos dedicam uma vida inteira às tais paixões, desconhecedores do verdadeiro sentido da existência, considerando o atendimento a tais apelos como o centro do universo. Por isso a importância de refletirmos como estamos conduzindo o nosso dia, a nossa vida. Pois então, Martinha, e só fazendo mais uma observação, quando você se refere a esse centro do universo, seria o centro do universo da vida de cada pessoa, não é isso? É isso aí, Paulo. Pois, então vejamos, amigos, transitando por um mundo de regeneração,
o ser humano precisa rever com urgência os seus conceitos, escapando da atração irresistível desse gigantesco e poderoso imã materialista que reduz toda uma existência ao atendimento de necessidades que são transitórias e que não nos alimentam as estruturas mais valiosas, que não edificam em nós quaisquer virtudes básicas. Devemos lembrar sempre que a nossa condição é de espíritos em essência, com um corpo físico para buscarmos o aprimoramento, nos tornando melhores e cada vez mais conectados ao Pai. A casa física, ou seja, o corpo material, embora transitório, ele é um instrumento muito importante no processo da evolução de nós, espíritos. E ele, o corpo, é o veículo que nos propiciará alcançar tal progresso. Mas não percamos de vista o fato de que é o espírito que continuará vivo no plano espiritual após a desencarnação. E quando Emmanuel nos diz: há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas, ele está usando um verbo no modo imperativo afirmativo, ou seja, está expressando uma ordem, um convite, com a plena certeza de que esse seja o único caminho possível, desde que busquemos as mudanças, as melhorias e o equilíbrio. Pois bem, Regina, veja, Emmanuel diz o que fazer, para onde ir, não deixando dúvidas acerca do êxito na empreitada, desde que estejamos dispostos a ver além do nosso espaço reduzido, como dizemos corriqueiramente, deixando de olhar o próprio umbigo. Por isso, é necessário ter os olhos de ver e ver muito além das nossas limitações, da nossa passagem terrena, com as nossas rotinas, anseios, sonhos, apegos e urgências, muitas vezes ilusórias. Existe dentro de cada criatura um campo íntimo a ser cultivado para receber as melhores sementes, mas este campo só dará bons frutos desde que levantemos e alonguemos os olhos para mais além das necessidades que estão aos nossos pés. É nesse sentido que precisamos nos conscientizar da urgência do início do trabalho corretor, transformador e libertário. E Emmanuel continua a nos dizer: não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. Veja que ele faz uma ligeira crítica a usarmos, digamos, o sexo, que foi citado aqui, como simplesmente uma ferramenta para dar continuidade à espécie. A doutrina está a nos dizer que a quantidade, embora tenha sua importância, ela tem que ser carregada de qualidades. Continuando os nossos comentários, Paulo, nós podemos então observar que nós temos uma obrigação de reformar as atitudes, estas que foram aprendidas de maneira automática, sem maiores e mais cuidados de conhecimento, a fim de que, nos encontrando com quem realmente somos, nós poderíamos então atender aos imperativos do eterno bem, que igualmente está dentro de nós sem que o saibamos. É a reforma íntima, meus amigos, que nós precisamos, mas que tem aí a condição de todos os dias começarmos, se assim quisermos, buscando o Evangelho, buscando essa luz que o Mestre Jesus oferece. É a conscientização que nós descobrimos através do conhecimento. Exato, porque Emmanuel nos apresenta 2 pontos importantes da vida. Não está dizendo que está errado, mas está nos chamando a um convite de reflexão como estamos agindo e usando essas oportunidades. Ou seja, a sobrevivência, né, através da alimentação, e o sexo para a perpetuidade da humanidade são 2 pontos essenciais. Mas
ele está tirando um pouco da ênfase muito grande que nós acabamos dando a esses 2 pontos. É que nós entendemos isso de uma forma diferente aqui enquanto encarnados. E ele está nos chamando para a sublimidade dessas necessidades. Para que nós não foquemos só nelas materialmente. E sim, vermos a amplitude que tem essas atitudes nos trazendo para a nossa reforma e a nossa elevação espiritual. Então, Regina, para tanto, devemos colocar a vontade divina acima dos nossos desejos, libertando-a em nós para que possamos aproveitar as oportunidades para plantios que produzirão então frutos a serem colhidos. Uma vez que, então, sendo imortais, os aprendizados e aperfeiçoamentos não cessam, tanto na jornada terrena como na espiritual, que tu acabastes de citar. E estas esferas superiores serão um dia moradas de todos nós. Mas para as alcançarmos, é imperioso que sigamos os ensinamentos do Mestre Jesus, lições que requerem, sim, esforço, disciplina e muitos estudos. E, sobretudo, equilíbrio, não é, Martinha e Regina, em todas as nossas ações, né? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, não é isso? Então, esse é o caminho, amigos. Somos chamados para o serviço, para trabalharmos na vinha, mas para isso precisamos perceber que o real significado da vida encontra-se muito além do que pensamos que ela seja. No nosso empenho em promover as mudanças necessárias é extremamente importante para que compreendamos esse despertamento dos novos valores. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, de auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor, de sabedoria, de paz e de luz. Muito bom, muito bom. Eu vou retornar então com mais uma passagem de Emmanuel que nos diz: verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais aqui na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. E passamos então aos nossos comentários. Você gostou, né, Martinha, dessa subir esta lâmpada da fé para iluminar as sombras, não é isso? Gostei muito. Tá certo. Então, vemos que quanto antes nós identificarmos a grandeza, né, quão grande seja a perda de tempo consumido em ilusões improdutivas na Terra, improdutivas no nosso sentido interior, né, na nossa construção interior, maior será então a nossa consciência e teremos então a consciência dessa estagnação do nosso processo evolutivo. Nesse sentido, passamos a compreender a urgência em implantarmos em nós mudanças imediatas, sem perda de tempo, com questões múltiplas e secundárias que atravancam nossa elevação. É que nós, estudantes da doutrina espírita, sabemos da imortalidade da alma e sabemos quanto essas mudanças são necessárias, porque a nossa passagem por aqui é muito curta e a nossa vida espiritual ela é eterna. Então a gente perde tempo e quando voltamos para a pátria espiritual olhamos para o que fizemos e pensamos: nossa, quanto tempo perdi. Esse despertar é o sinal. Quanto antes o sentirmos nos chamar, mais depressa começaremos a trabalhar no sentido de entendimento de nossas necessidades. Regina, a hora então é agora. Não devemos adiar as providências para tal fim,
para as nossas vidas. Com certeza. Exatamente. E precisamos então agir mirando no culto diário a consciência reta e imperturbável na direção do bem. Lá, onde encontraremos o pote de ouro no final do arco-íris, em que estarão guardados intactos os maiores tesouros de paz e satisfação íntima. Amigos, recordemos o ensinamento do Mestre, então. Aspas para o Mestre Jesus. Ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. Fechando aspas. Aos nossos amigos ouvintes, os comentários acerca desta fala do Cristo. Será aperfeiçoando então a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, que mais seguramente avançaremos no rumo da nossa própria libertação. Porque toda elevação e toda libertação requerem esforço e trabalho. Nós também traremos aqui uma bela mensagem lá de um trecho do livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e este livro se chama Bênçãos de Amor, onde Emmanuel nos diz: nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos de vida eterna. Fechando aspas para esta bela mensagem de Emmanuel. Gostei dessa comparação entre berço e túmulo. Berço, entrada, túmulo, saída, ambos transitando nesses planos da nossa vida eterna, a física e a espiritual. E levamos então nesta bagagem, em cada momento, aquilo que angariarmos aqui. O que está no subsolo da nossa existência, segundo Emmanuel. Bom, dando sequência então à fala de Emmanuel, temos: Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos, substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Você veja que ele faz também, o Emmanuel faz uma comparação, né, entre embora a árvore esteja presa ao solo com suas raízes, ela continua mesmo presa, verdejante e dando frutos, produzindo. E lá em cima ele faz esta comparação para nos dizer que, embora tenhamos raízes presas ao passado, de erros, que a gente não se prenda a esse passado, mas que a gente continue trabalhando para que possamos ter um futuro melhor, mais claro, mais produtivo. Que mesmo com as raízes do passado que nós traremos, porque somos espíritos imortais, ainda assim podemos hoje oferecer frutos. Do contrário, ficaríamos presos ali, né? Sim. No passado, sem produzir mais nada. A lei do progresso. Seríamos como uma árvore, mas sem darmos frutos. Sim. Nós podemos dar bons frutos em qualquer momento da nossa vida, se assim o quisermos. E como faremos isso? Além de tudo que nós já estudamos, finalizando o nosso trabalho, esqueçamos o egoísmo, a preguiça, o orgulho e procuremos seguir os passos do mensageiro da paz e do amor, o Mestre Jesus. Como estudantes deste rico tesouro que é a doutrina espírita, sabemos que somente há episódios de suor e trabalho digno
iremos preservar o cultivo dos nossos compromissos contra as intempéries de toda ordem, ou ainda contra nossos desleixos que podem destruir as tais sementes destinadas a desabrocharem-se em belas flores. E depois em belos frutos, Martinha. Mas não nos enganemos, somente ao preço de renúncia, amor e desinteresse poderemos recomeçar a caminhada, acertando o passo e atuando de forma demorada, muitas vezes, com o sacrifício de nossa própria felicidade. E fechamos este estudo repetindo a frase de Emmanuel: dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Ou seja, ramos verdes, verdejantes, frescos, fortes e vigorosos, nos mostrando para onde devemos ir, em que direção, ao encontro do amado Mestre Jesus, que nos leva aos braços do nosso amado Pai.